voltamos com a Comunidade do Conhecimento. E que tal um brinde, já que hoje estamos de aniversário aqui no Comunidade, trouxemos o enólogo e sommelier Alcione Dimes para falar um pouquinho sobre harmonização de vinhos e alimentos. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. É um prazer, Dani, estar com vocês no Comunidade do Conhecimento, passando um pouco do conhecimento, né, do que a gente aprendeu lá fora, para o povo de Maringá. E você trouxe pra gente um espumante especial, já que é aniversário do programa, né? Eu trouxe um Salton 100 anos, né, uma bebida bastante elaborada, é método champenoise, fermentação na própria garrafa, e ele celebra aqui o 1 ano de vocês, mas também chegando lá aos 100 anos do programa Um Dia. Vamos chegar. Claro que eu não vou estar mais aqui, né? Mas vamos começar então explicando como é que se faz o serviço de um espumante. Ok. Bom, nós começamos primeiro, estava no balde com água e gelo, aí você seca a garrafa, aí você retira a gaiola, que é essa parte de proteção que detém a rolha aqui dentro da gaiola, nós chamamos esse arame aqui de gaiola, e essa gaiola, ela aprisiona a rolha. Então nós temos que saber que quando a gente desfaz esse nó, algo pode acontecer, ou seja, ela pode irromper, né? Então nós temos que cuidar bastante. Se você abre, ela não tem pressão, você coloca de lado, e aí você suavemente retira essa rolha com bastante cuidado e delicadeza, evitando que saia todo aquele gás carbônico. E aí você pega a taça, inclina um pouco, e suavemente você passa da garrafa para a taça, molhando um pouco a taça, para daí ela baixar a temperatura, e aí você faz o serviço da metade ou 2/3 da taça, conforme a pessoa quer degustar. Depois a gente faz um brinde e está servido a sua taça já. Mesma coisa, você serve um pouquinho, gira a taça para que baixe, né, a temperatura da taça, e assim a gente libera pouco o gás carbônico, e aí você contempla a taça com a metade ou 2/3, como eu falei anteriormente. E aí o champanhe ou o espumante, nesse caso aqui o espumante, está servido. E como se esfria um espumante? Como se deixa ele mais gelado? Basicamente, você deve sempre tomar alguns cuidados. Primeiro, ele tem que ser servido de 4 a 6 graus. Então, como chegar nessa temperatura? A forma mais ideal é um balde com água e gelo. Balde com água e gelo por quê? Porque se você colocar num freezer, você vai gelar bruscamente esse espumante e ele vai perder o perlage, o frescor, essa liberação do gás carbônico que a gente vê aqui e também a liberação dos aromas. Algumas pessoas colocam com gelo e sal e álcool. Isso também é prejudicial, porque é muito rápido, é muito brusca essa baixa da temperatura, essa queda. Então, o ideal mesmo é um balde com água e gelo. Se você tiver tempo, é uma geladeira. Só que na geladeira, o que em 20 minutos acontece com balde com água e gelo, demora 4 horas, às vezes, dependendo da geladeira, 1 hora, se você tiver a geladeira mais turbinada. Mas se não, mantenha na geladeira, quer tomar, vai lá, tira, coloca no balde com água e gelo, metade, coloca lá dentro, que ele também vai regular a temperatura, vai continuar com a temperatura ideal. E qual é a diferença de um espumante e do champanhe? E por que os críticos acham que o espumante brasileiro é tão bom quanto um champanhe? Bom, são duas perguntas muito boas de responder e complexas. A diferença entre um champanhe e um espumante. Champanhe é apenas aquele espumante elaborado na região de Champagne, na França. Tudo que é da França, menos, né, tirando a região de Champagne, não é champanhe. Então, somente dentro da região de Champagne. O que é a região de Champagne? É uma appellation originale contrôlée, que é uma denominação de origem controlada, né? Então, isso detém o nome, é uma patente do nome, ninguém pode usar fora dessa região, mesmo na França e em outras regiões não pode. E aí, o que é esse aqui, por exemplo, é um método champenoise. Na região de Champagne, só se usa o método champenoise. Fora de lá, usa-se também o método Charmat, que ao invés da fermentação acontecer na própria garrafa, ela acontece em grandes tanques denominados de autoclave, né? Então isso também é um estilo de produto um pouco diferente. E aí o Brasil entra muito bem. Nós temos uma matéria-prima, que a matéria-prima é a uva, o vinho base, muito bom para se elaborar um vinho com um teor alcoólico mais baixo, com uma efervescência, um gás carbônico natural, muito fresco e frutado, devido ao nosso clima. Aí você disse, os críticos mencionam que nós temos qualidade, temos mesmo, muita qualidade. A gente sempre coloca assim que se o Brasil seguir as regras da elaboração internacional, nós deveríamos hoje estarmos classificados entre segundo ou terceiro na qualidade, no estilo de um bom espumante mundo afora. Perdemos, talvez ainda temos uma briga com a Itália e com a Espanha. A Itália produz Prosecco, produz Talento, produz Franciacorta, tudo com denominação de origem, tudo muito bem controlado.
e a França com cava. O cava também é um espumante, método champenoise, elaborado apenas na Espanha, né? Na região do Penedès. Então ele é muito claro, muito objetivo. Nós no Brasil a gente tem uma indefinição. Uma hora você tem um champenoise, outra hora você tem um espumante charmat. Então isso ainda não está muito bem definido. Mas o clima, que é o que a natureza, que é o que mais importa nesse caso, nós temos de sobra, nós temos muito bom. Na verdade, o que na Serra Gaúcha é ruim para o vinho tinto é muito bom para o espumante, que é a maturação precoce das uvas devido à alta temporada de chuva, janeiro, fevereiro, e a gente é obrigado a colher mais cedo e com isso tem uma acidez mais elevada, dando ao espumante mais frescor, mais elegância e obviamente as pessoas gostam bastante. E o que a gente pode harmonizar com o espumante como aperitivo? Bom, nós temos diversos estilos de champanhe ou de espumantes. Nós temos o Brut, que é o mais comum, mais corriqueiro, comum no sentido de mais usual, né, que é o mais leve, onde nós temos uma versatilidade muito grande de cardápios. Eu sempre digo que nós podemos iniciar um jantar, fazer a parte central e finalizá-lo com espumante ou com champanhe, desde que você pegue o certo com o prato certo. Então, o que nós temos num espumante ou num champanhe? Nós temos gás carbônico, que dá aquele efeito da efervescência, aquele toque picante na boca, e nós temos uma acidez mais elevada. Então, tudo que tiver mais gordura vai ficar bom com espumante. Então, se você pensar canapés geralmente tem um creme, uma pasta de queijo, alguma coisa, um creme cheese, isso vai limpar a nossa papila gustativa e com isso automaticamente o produto se torna gostoso. Os queijos têm uma gordura mais elevada, também combinam muito bem com espumante. Aí existem alguns espumantes vintage, né? Os mais elaborados, eles são muito bons para você harmonizar eles com o prato principal. Aí você pode pensar, será que combina com o prato principal? Faça um teste, vai ficar muito bom, né? Leitão, nós temos peixes, mesmo peixes mais gordurosos, como o pacu, alguns peixes do Mato Grosso, peixe de água doce, eles são mais gordurosos, e aí eles têm essa gordura, essa untuosidade em boca, e vai ficar muito bom. E uma outra coisa muito boa é a culinária japonesa, né? O peixe cru, ele tem untuosidade em boca, a gordura, e aí o espumante ele limpa aquilo e fica uma delícia. E, obviamente, as sobremesas com o demi-sec ou com suave. E aí nós temos tortas, quiches, bolos, né, onde combina muito bem. E se a gente passar para o vinho? Prato principal, um peixe, e vamos tomar com um vinho, harmonizar com vinho. Aí o que a gente pode escolher? Bom, daí é aquela coisa que a gente sempre tem que pensar, o que é a base do prato? O peixe é um elemento do prato. Aí nós temos molho, nós temos legumes, nós temos de repente um risoto, alguma coisa. Então sempre tem que olhar um pouco em torno do prato. Mas se é o peixe unicamente, um salmão grelhado, por exemplo, aí você já pode passar por um vinho um pouquinho mais estruturado, um pouquinho mais encorpado. Um rosé, por exemplo, vai muito bem com um salmão grelhado. Se for um peixe um pouquinho mais gorduroso, como eu mencionei antes, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, por exemplo, que é um clima mais frio, muita água em volta, acidez também um pouco mais elevada, uma boa mineralidade, e aí você tem mais corpo, então também vai muito bem. Um Chardonnay da Califórnia, ou mesmo do Chile, da Argentina, que não é muito amadeirado, vai ficar gostoso também, né? Aí nós entramos na regra, né? O que é peixe, né? Um bacalhau, por exemplo, antes que você me pergunte, é um tipo de peixe, é uma espécie de peixe que nós podemos harmonizar tanto com brancos como com tintos. Daí vem aquilo, o que está favorecendo agora? Como assim, um tinto ou um branco? Vai o acompanhamento. Se eu tiver cebola, pimentões, azeitonas, aí eu tenho corpo, tenho estrutura. Aí vai ficar legal com vinho tinto, com uma acidez mais elevada e menos tânico. Antes da gente chamar o intervalo e encerrar nossa entrevista, eu preciso fazer uma pergunta, que é por que os brasileiros escolhem tantos vinhos argentinos e chilenos, sendo que a gente aqui no Brasil tem excelentes marcas também de vinhos? Basicamente assim, nós aprendemos a tomar vinho no Brasil com um vinho chamado Liebfraumilch da garrafa azul da Alemanha. Depois disso veio uma avalanche de vinhos importados de baixa qualidade. Aqueles de uva de mesa? Isso, e vieram muitos vinhos de baixa qualidade e aí os vinhos chilenos e caros. E os vinhos chilenos e argentinos, eles entram com um custo de importação mais baixo para o Brasil do que outros países, como Itália, França, Espanha, Portugal, etc. E aí favorece isso. O Chile, principalmente o Chile, mas a Argentina também, eles conseguem produzir em larga escala com custos muito baixos. Se a gente equiparar a qualidade, nós temos um vinho de R$50 do Chile, nós pagamos nesse vinho pelo menos 80 no brasileiro. Não é desmerecendo e pelo contrário, é até tentando chamar um pouquinho a atenção do que é o vinho brasileiro. São vinhos mais limitados, mais artesanais, um clima mais difícil, precisa de mais empenho para aquele vinho ficar tão bom quanto um chileno.
precisa de dedicação e conhecimento. Nós não temos um clima tão favorável ao vinho como os chilenos e os argentinos têm, né? Seria um sonho se tivéssemos uma cordilheira aqui, quase não chover e poder irrigar os nossos vinhedos. Mas não é o fato. Nós temos mais chuva, mais incidência de chuva e com isso automaticamente maior fator de podridão, fungos se proliferam na plantação e aí também nós temos doenças. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui, Alcione Dimes, enólogo e sommelier. E eu vou chamar o intervalo, a gente vai fazer o brinde aqui, né? Com certeza. E parabéns pelo ano e muitos anos para vocês. Muito obrigada. Saúde. Saúde a vocês. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta.